sejam bem-vindos a mais um Dicas e Truques. Meu nome é Jerônimo e hoje nós vamos falar sobre pesquisa avançada no Dynamics com o Mesh SPI. Então, nós vamos fazer pesquisa avançada, como por exemplo, aqui no Dynamics é possível pesquisar os dados utilizando até caracteres especiais. Então, por exemplo, podemos pesquisar todas as contas que contenham o nome Maria, independente se é no início, no fim ou no meio. Então, é algum modo dentro do Mesh SPI, uma forma de fazer esse tipo de pesquisa. Note que ele retornou apenas as contas que contenham Maria em seu nome. Então, no Mesh SPI, utilizando o componente Dynamics, é possível pesquisar. E as pesquisas, você pode colocar algo a mais, como vamos ver. Então, para a pesquisa, é possível usar alguns operadores. Você pode usar operadores igual, diferente, maior, maior igual, menor e menor igual. Esses operadores, basta usar o operador juntamente com o valor. Para o operador like e not like, que é contém ou não contém, você pode ainda mais colocar o caractere especial, que é o percent. Se você colocar o percent no final, ele vai pesquisar tudo que se inicia ou não se inicia. Se colocar o percent no início, ele vai pesquisar tudo que termina ou tudo que não termina. Se você colocar o percent entre o valor, tanto o início quanto o fim, ele vai pesquisar independente do local, ou no início, ou no fim, ou no meio. Igualmente, fizemos aqui no Dynamics. Procuramos Maria, independente se está no início, no meio ou no fim. Então, no Mesh SPI com o componente Dynamics, você pode pesquisar os campos da entidade e no campo nome, que é o nome da conta, vamos pesquisar utilizando o operador juntamente com percent, o valor, que é Maria, e terminando com percent. E o Mesh SPI irá retornar o nome Maria, independente se está no início, no meio ou no fim. Vamos executar isso. Então, vou iniciar o projeto aqui no Monitor e abrir o monitoramento. Então, ele executou, né? Ele executou o pesquisar o nome Maria, tá? E ele gravou, que foi colocado lá num passo, o que foi enviado e o que foi recebido. Então, quando ele pesquisou, ele informou o nome like Maria. E foi retornado quatro registros. Maria Anders, Maria Cruz, Maria Larson e Alejandra Maria, que é exatamente os quatro registros retornados quando se usa a interface do próprio Dynamics. Ok. Mais interessante que isso, vamos mostrar um cenário interessante
numa integração. Então, imaginando que tem que pegar as contas existentes no Dynamics e transferi-la para um outro aplicativo. Vamos supor aí um ERP. E esse ERP tem uma tabela. Pode ter uma tabela. Então, ele tem uma tabela de cliente. E nessa tabela de cliente, nós vamos transferir o ID do Dynamics, o nome e a última modificação do cliente, que no ERP chama-se cliente e no Dynamics se chama contas. Então, uma situação real seria dessa forma. Neste outro fluxo, pesquisa modificados, ele busca a última modificação dos clientes, que consta lá no ERP. Ele vai lá e busca no ERP a última modificação dos clientes. Grava essa informação numa variável e caso ele não encontre, ou seja, não foi integrado nada, coloca fixamente uma data específica. Eu coloquei aqui 1901, ou seja, ele vai trazer tudo. E aí, vai lá no Dynamics, pesquisar as contas modificadas. Então, vai no atributo a data de modificação e coloque-se o operador maior do que a data que foi encontrada lá no ERP. Com isso, vai trazer as contas modificadas maiores do que a data que foi encontrada no passo anterior. Depois, apenas para verificarmos lá no monitor, mostra o que foi enviado para o Dynamics e o que foi recebido. E caso for recebida alguma coisa, vai processar essas contas. Vai pegar essas contas, que vem em formato XML, e vai invocar um fluxo, que é o fluxo que está logo abaixo aqui, processa contas modificadas. Esse fluxo que está logo abaixo, ele checa para ver se o cliente existe lá no ERP. Se existir, ele vai lá e atualiza. E se não existir, ele vai lá e inclui o cliente. Então, vamos ver isso funcionando. Olhando aqui para a tabela que é do ERP, não há nenhum registro. Ainda não foi integrado nada. Eu vou habilitar esse fluxo, que está desabilitado. E agora, ele estando habilitado, ele vai ser executado. Ele foi habilitado, então agora ele vai ser executado. E ele sendo executado, esse fluxo de pesquisa modificados, ele está agendado para ser executado a cada 1 minuto. Então, a cada 1 minuto ele vai ficar pesquisando os dados modificados e atualizando o RP de acordo com Dynamics. Vamos verificar se ele já rodou. Agora ele terminou de rodar. Então, ele iniciou o fluxo. Aí ele foi lá e pesquisou as contas modificadas. Então, ele enviou para o Dynamics a seguinte pesquisa. A data de modificação maior do que 1901. Com isso, o Dynamics
retornou todas as contas. Todas as contas, tá? Aqui uma lista de contas, que são ao todo 91. 91 contas encontradas. Com isso, ele foi lá e transferiu para essa tabela que é do RP. Transferiu todas as contas, ao todo 91 registros aqui incluídos nessa tabela. E, de um em um minuto, ele está checando se existe atualizações. Então, pode ser, muito provavelmente já passou um minuto, ele já executou de novo. Ele foi lá no Dynamics e pesquisou a modificação já, agora tem uma modificação com uma data de 2015. E o Dynamics nos retornou nenhum registro, porque nenhum registro foi modificado. Então vamos lá no RP e vamos pegar uma conta qualquer. Por exemplo, Marianders. Vou fechar a query aqui apenas nesse ID. Fechei a query apenas nesse ID, então nós temos Marianders. Agora eu vou lá no ERP e vou pegar essa conta e vou alterar o nome. Marianders Rodrigues. Só para constar que a alteração foi feita. Vou voltar aqui para a lista de contas e vai aparecer lá Marianders Rodrigues. Então, numa próxima vez que esse fluxo for executado, ele vai lá e vai pegar as atualizações existentes. Então, ele foi lá da última vez e pesquisou tudo que foi alterado a partir dessa data, maior, né? Com o operador maior. E nessa última execução, ele trouxe o registro alterado. Se verificarmos lá na tabela, o nome aqui foi alterado. Então, na prática, demonstramos uma pesquisa avançada no Dynamics utilizando o Magic SPI. Então, pessoal, era isso que eu tinha a mostrar hoje. Obrigado e até uma próxima.